Sabe, a matemática é muito mais do que só números parados numa página. Na verdade, ela é a linguagem que descreve os ritmos e os padrões de mudança que estão acontecendo o tempo todo, bem à nossa volta. É só parar para reparar um minutinho. Algumas coisas crescem de um jeito bem lento, sabe? Constante. Outras, de repente, explodem. E tem aquelas que começam com tudo e depois vão perdendo o fôlego. São velocidades de mudança diferentes. E é exatamente isso que a gente vai decodificar aqui hoje. Usando o conceito de funções, vamos entender esses diferentes ritmos do mundo. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo começo, né? Pelo padrão mais simples, mais direto de todos. Ele vai ser a nossa base para entender todo o resto. Essa aqui é a famosa função afim, a função de primeiro grau. A melhor forma de pensar nela é como uma caminhada, sabe? Um ritmo firme que não muda. A cada passo para frente, a gente sobe ou desce sempre à mesma altura. Totalmente previsível, totalmente constante. E o legal é ver como isso funciona na prática. O gráfico dela é sempre uma linha reta, sem surpresas. Se aquele A da fórmula for positivo, a reta sobe. Se for negativo, ela desce. E o exemplo do táxi é perfeito. Tem aquele valor fixo para começar, a bandeirada, que é o nosso B, e um valor que aumenta sem parar de forma constante com a distância. Esse é o AX. Simples assim. Certo, já entendemos o passo constante. Agora, vamos para um ritmo que, bom, não é nada constante. É um ritmo que acelera, para e às vezes até muda de direção. E aqui entra em cena a função quadrática, a de segundo grau. Olha, se a função afim caminhava, essa aqui já corre, para e até volta. Ela tem uma dinâmica completamente diferente. E o culpado é aquele x ao quadrado ali na fórmula. Ele muda o jogo todo. O desenho que ela faz no gráfico é aquela curva famosa em formato de U que a gente chama de parábola. Ela sobe, sobe, sobe até um ponto máximo e aí começa a descer. Ou o contrário, né? E o exemplo da bola de futebol nossa, é perfeito. Quando alguém chuta a bola para cima, ela ganha altura. Chega num pico e aí a gravidade puxa ela de volta para baixo. Ela desenha uma parábola perfeita no ar. Preparados? Agora a gente vai para os extremos. De um lado, um crescimento que parece que vai sair de controle. E do outro, o seu oposto perfeito, uma função que consegue domar números gigantes. Essa é a função exponencial. E essa analogia é simplesmente fantástica. Se a afim caminha e a quadrática corre, a exponencial decola. O grande segredo está na fórmula. Repara que o x agora subiu, ele virou o expoente. E isso, gente, muda completamente o ritmo do crescimento. O jeito que ela se comporta é impressionante. Ela começa de forma quase invisível, super devagar e, de repente, bum, explode. A velocidade de crescimento fica absurda. É exatamente o que acontece com um post viraliza, o que acontece com os juros compostos de um investimento ou com a reprodução de bactérias. E essa imagem aqui ilustra o poder disso de um jeito que chega a arrepiar. É o gráfico de crescimento de casos numa epidemia. Olha só como a curva começa quase deitada, quase na horizontal, e em pouquíssimo tempo ela sobe de forma quase vertical. É aceleração total em uma imagem. Ok, a gente viu a explosão. Mas e o contrário? E se for preciso um freio inteligente para conseguir domar esses números gigantescos? Para isso, existe a função logarítmica. Ela é literalmente a operação inversa da exponencial. Se uma decola, a outra faz um pouso suave. É exatamente o freio que a gente estava procurando. O comportamento dela também é fascinante. Ela começa crescendo bem rápido, mas logo vai perdendo fôlego, sabe? Vai deitando, como se ficasse cansada. Depois de um certo ponto, precisa de valores gigantescos no X para fazê-la subir só um tiquinho. O exemplo clássico disso é a escala Richter. Um terremoto de magnitude 7 é 10 vezes mais forte que um de 6. A escala logarítmica pega essa diferença brutal e transforma em números que a gente consegue entender. E aqui, olha só que incrível. É o contraste perfeito. De um lado, a curva exponencial, subindo para o infinito, decolando. Do outro, a curva logarítmica, que é quase um espelho dela, se achatando, subindo cada vez mais devagar. É a aceleração total contra a desaceleração constante. Certo. A gente viu a teoria, os gráficos, os exemplos. Agora vamos trazer tudo isso para a prática, para cenários do dia a dia, principalmente no mundo dos negócios. Mas antes, uma revisão bem rápida. Esse quadro aqui resume a essência de tudo. Afim, reta, ritmo constante. Quadrática, parábola sobe e desce. Exponencial, curva explosiva, aceleração total.
E a logarítmica, a curva lenta que desacelera. 4 ritmos, 4 comportamentos. O pulo do gato é saber identificar qual deles está acontecendo em cada situação. Vamos lá, primeiro cenário. Imagina uma empresa onde o lucro aumenta exatamente os mesmos R$ 100 todo santo mês, sem falhar. Esse ritmo constante, previsível, isso é a definição de uma função afim. Agora, outro caso. O lucro depende de achar o preço perfeito. Se for caro demais, ninguém compra. Se for barato demais, a margem é pequena. Então existe um ponto ideal ali no meio, de lucro máximo. Essa dinâmica de subir, chegar num pico e depois cair é modelada perfeitamente pela função quadrática. E aqui o sonho de todo negócio: viralizar. Se o número de clientes está dobrando a cada dia, o crescimento é absurdo. Não é mais um passo a passo, é uma decolagem, é a função exponencial em plena ação. E, por fim, a realidade de muitas empresas que já cresceram bastante. No começo, cada novo investimento trazia um retorno gigante. Mas depois de um tempo, é preciso investir muito mais grana para conseguir só um pequeno ganho de produtividade. Essa lei dos retornos decrescentes, pura função logarítmica. E para a gente fechar, fica a reflexão. Pensem um pouco no trabalho, nos projetos, até na vida pessoal. O ritmo hoje foi de um passo constante? Teve um pico e uma queda? Foi uma explosão de atividades? Ou foi aquele dia de um esforço enorme para conseguir pequenos avanços? A matemática está aí o tempo todo, descrevendo o ritmo de tudo. Até a próxima!